Prepare-se para ouvir uma mensagem que pode transformar a sua vida. Abra o seu coração e permita que Deus fale com você. E hoje eu trato um assunto, eu uso como tema da pregação de hoje esse tema, ó. As minhas decisões constroem o meu amanhã. Podemos ler juntos? Está aqui na tela, vamos tentar ler? As minhas decisões constroem o meu amanhã. Então, o que é que constrói o seu amanhã? O que é que constrói o seu futuro? Suas decisões. Então, preste atenção nas decisões que você tem tomado, porque elas vão determinar o seu amanhã. São elas que vão determinar o seu futuro. Vai entendendo que Deus quer tratar esse assunto conosco aqui hoje. As nossas decisões, elas são importantes. Por isso eu tenho que pensar 1, 2, 3, 4, talvez 10.000 vezes antes de tomar qualquer decisão, porque elas é que vão determinar o meu amanhã. Nós estamos em construção, diga, estamos em construção. E aí eu preciso entender que as minhas decisões constroem o meu amanhã. Então nós estamos construindo a nossa vida, estamos construindo a nossa família, estamos ainda em construção. Só tome cuidado, porque dependendo da decisão que você toma, você pode mudar todo o percurso, todo o rumo, toda a direção dos planos e propósitos de Deus para a tua vida. Ou seja, você pode alterar o seu destino dependendo da decisão que você está tomando. Porque já existe no plano de Deus, no propósito de Deus, algo já traçado para nós. E nós vamos enxergar isso no texto hoje. Quero até que você já abra a Bíblia, por favor, em Jeremias capítulo 29. E preste bem atenção no que vamos estudar. Jeremias capítulo 29. Jeremias o quê? 29. Abra sua Bíblia, por favor. Jeremias 29. E nós vamos entender isso. O versículo que vamos ler é o de número 11. Verso 11. Então, vamos observar. Diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Vou ler novamente e peço a você que acompanhe. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Gente, vamos prestar bem atenção que esse texto aqui, ó, o versículo 11, dentro desse texto, tem duas grandes lições para nós. Mas antes de falar dessas duas grandes lições, eu queria te fazer uma pergunta. Quem é que disse isso? O Senhor, diz o Senhor. O que o Senhor diz? Primeira lição. Ele disse o seguinte, que os planos, os pensamentos que Ele tem a respeito de nós, são pensamentos, são planos de paz e não de mal. Então, se eu te perguntar assim, é da vontade de Deus que você passe por uma situação financeira complicada? Não, porque o plano é de paz. É da vontade de Deus que você tenha um problema sério no seu casamento? Não. É da vontade de Deus que você passe necessidade? Não, não é da vontade de Deus. Por que que não é? Porque os planos que Ele tem para nós, os pensamentos que Ele tem para nós, são de paz e não de mal. Então eu não posso nunca aceitar dizendo que
essa situação que eu estou passando é uma prova de Deus na minha vida, é Deus que colocou no meu caminho. Gente, presta atenção no que você está falando. Os planos do Senhor são planos de paz e não de mal. Mas então por que às vezes eu me encontro numa situação difícil? Por que às vezes eu me encontro numa necessidade? Por que às vezes eu passo por algumas coisas ruins na minha vida, que eu não gostaria de ter passado ou de estar passando? Eu não gostaria. Gente, a palavra é simples: decisão. Você está construindo, você vai entender. Olha a segunda lição que está nesse texto. Os planos que o Senhor tem para nós são planos de quê? De paz e não de mal. Para quê? Parte B: para vos dar o fim que esperais. Olha a segunda parte: para vos dar o fim que esperais. Os planos de paz que Deus tem para nós é para nos honrar. Preste atenção naquilo que estamos esperando. Vou ler de novo: para vos dar o fim que esperais. Planos de paz, para vos dar o fim que esperais. Os planos de Deus, os planos de paz que Deus tem, é para nos dar o fim que estamos esperando. Agora eu vou te fazer uma pergunta: o que você espera da tua vida daqui 5 anos? O que você está esperando da tua vida daqui 10 anos? Como você espera que esteja a tua vida exatamente daqui 2 anos? Está ouvindo? Como você espera que esteja a sua vida financeira daqui 5 anos? Como você espera que esteja a sua vida emocional daqui 10 anos? Como você espera? O que você espera? Se imagina exatamente daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos. Como você será? O que você espera? Como você espera que seja a tua vida espiritual daqui a alguns aninhos? Tua vida conjugal, familiar, casamento, daqui a uns aninhos. Você prestou atenção? E isso vai depender do quê? De decisões. Alguém algum dia já ouviu alguém dizer assim, a minha vida, o meu futuro está na mão de Deus. Alguém já ouviu alguém dizer isso alguma vez? O meu futuro está na mão de Deus. Alguém já ouviu? Deixa eu ver, confirmar, já ouviu? Talvez você já deve ter dito isso, né? O meu futuro está na mão de Deus. Agora olha para mim, onde está escrito isso? Você não vai saber dizer onde está escrito, porque não está escrito isso na Bíblia. Que isso, pastor? Misericórdia, deixa eu até me benzer. Olha, preste atenção. O seu futuro não está na mão de Deus. Preste atenção. Os seus planos, preste atenção na explicação. O seu futuro não está na mão de Deus. Sabe por quê? O que está na mão de Deus, meus irmãos, já é um plano traçado por Ele. Está entendendo ou não? É um plano traçado por Ele. Isso está nas mãos do Senhor. Só que Deus depende das minhas decisões para executar os seus planos. Porque se a minha vida, se o meu futuro está na mão de Deus, então é fácil. Aqui, tranquilo, está na mão de Deus, Ele que vai fazer tudo, né? Olha, Ele que vai fazer tudo. Ele que vai dirigir, Ele que vai comandar, Ele que vai. Não é assim. Não funciona dessa forma.
Não está escrito isso na Bíblia. Mas está escrito que Deus tem planos traçados para nós. Você vai entender agora, preste atenção. Lembra de Adão e Eva? Lembra? Adão e Eva. Deus tinha traçado um plano para eles. Tinha ou não? Mas a decisão que eles tomaram mudou tudo. Olha aí. A decisão que eles tomaram mudou tudo. Lembra que Deus plantou no jardim uma porção de árvores frutíferas. E no meio do jardim ele me planta uma árvore chamada a árvore da ciência do bem e do mal. Está ouvindo? E aí Deus disse assim para ele aqui, Adão, vem cá Eva, vou conversar com vocês um pouquinho, vem cá. Seguinte, está vendo aí, ó, plantei tudo isso aqui para vocês, pode comer à vontade, passar fome vocês não vão passar. Dei tudo, ó aquele, olha lá, aquele fruto, olha lá, aquela outra, olha lá, está vendo? Pode ficar à vontade. Agora presta atenção, vem cá, Eva, olha aqui para mim, presta atenção em mim, Eva. Está vendo essa árvore aqui, ó? Do fruto desta árvore, não coma. Porque o dia que vocês dois comerem, o que vai acontecer? Vocês vão morrer. Vão perder tudo isso daqui que eu dei para vocês. E vão perder a minha comunhão com vocês. Vocês vão morrer. Vão se separar de mim. Está ouvindo? E o que aconteceu? Eles tomaram uma decisão. E o que nós estamos aprendendo? As minhas decisões constroem o meu amanhã. O que houve? Eles foram expulsos do paraíso. O que Deus tinha dado para eles, preparado para eles, agora eles tinham que plantar, trabalhar, suar para comer. Mas não era assim. Era porque havia um plano de Deus e um plano de paz traçado para a vida deles. Amém? Um plano de paz traçado para a vida deles. Então repare, Deus tinha planos para eles. Mas o futuro deles não estava nas mãos de Deus. Amém? Mas estava nas mãos do Senhor os planos que Deus tinha traçado para eles. Como eu posso dizer que Deus tem muitos planos para todos que estão aqui. Mas vai depender das suas decisões. É isso que a gente tem que perceber, ó, entender. Por exemplo, todo pai e toda mãe sempre fazem planos, né? Os pais fazem planos para os filhos. E planos de paz, ou não? E planeja mesmo, eu quero que meu filho cresça, que o meu filho desenvolva, eu quero que meu filho faça uma faculdade, que seja engenheiro, advogado, que seja médico, que seja missionário, que seja isso, seja aquilo, que construa uma família, que case com uma moça interessante, uma moça prestativa, realmente uma adjuntora idônea do lar. Eu desejo que seja assim. Olha os planos que os pais fazem para os filhos, e muitos. Mas eu vou te fazer uma pergunta: qual garantia eles têm? Nenhuma, porque quando eles começam a crescer, eles vão acabar tomando a decisão deles. E muitas vezes a gente fica até frustrado, porque, poxa, não foi isso que eu planejei. Assim é Deus, que está cheio de planos para nós, e são planos de paz. Planos de paz. Só que nós crescemos e tomamos as nossas próprias decisões. E o pai e a mãe não têm culpa disso, e nem Deus tem culpa disso. Então, se em algum momento você se enroscou na vida, se embaraçou na vida, deu alguma coisa errada, se você for analisar, você vai ver que foi uma decisão que você tomou. Deus não participa. Existe uma coisa, irmão, chamada livre-arbítrio. O que eu falei?
O que é o livre-arbítrio? É a capacidade que Deus dá a uma pessoa, deu a uma pessoa, de decidir o que ela quiser por conta própria. É uma capacidade que Deus deu para a pessoa tomar decisões por conta própria. E Deus não se mete nessas decisões, mas Ele mostra o plano. Olha, meu plano é de paz, viu? Não é de mal não. Não desejo nunca o mal para vocês. Assim como os pais nunca desejam o mal para os filhos. E eu tenho um plano assim, ó, está traçado já, ó. Está ouvindo isso? E eu tenho um plano bacana, que é esse aqui, ó, está traçado esse plano aqui, ó, está vendo? Está traçado. Só que vai depender do que eu vou decidir. As minhas decisões constroem o meu amanhã. Aí eu tropeço, eu caio, eu me machuco, eu me arrebento todo. Deus não me protegeu. Não bota Deus nessa conversa. Foi uma decisão que você tomou. Só para você saber, talvez você não saiba disso, mas as pesquisas dizem que nós tomamos por dia, cada dia, 300 decisões. Você acredita nisso? Por dia nós tomamos no mínimo 300 decisões num único dia. Desde as pequeninas, lá, as menores, as pequenas, mas tomamos. Ó, olha aqui, acordei, vou levantar. Não é uma decisão? Chega de dormir, estou com dor até nas costas, dor na minha cabeça, tanto dormir, vou levantar. Aí você decide levantar, isso é uma decisão? Não sei se eu escovo os dentes ou eu fico com bafo. Uai, é uma decisão, não é uma decisão? Não, eu vou escovar os dentes. Você vai lá e escova os dentes. Será que eu tomo banho hoje ou tomo amanhã? Decisão. Não, hoje eu não vou tomar banho. Não toma. Você decidiu. Aí se alguém começar a zombar de você, rir de você, e você ficar nervosinho, porque está fedendo, não adianta reclamar. Todo mundo é contra mim. Não, você tomou essa decisão. Vocês conseguem entender as decisões que nós tomamos? Por exemplo, você decidiu hoje vir aqui para a igreja. Está chovendo, hein? Mas eu vou. Eu vou. Isso não foi uma decisão? Você decidiu colocar uma roupa. Não sei se eu vou colocar esse terno. Eu decidi fazer isso aqui hoje. Eu vou colocar um blazer, combinando com a calça, que é preta. O blazer tem uns tons assim, pigmentados de preto. Gravata preta para combinar com a calça. Tem uns tons cinzas que vai combinar com o terno. Vou de relógio preto, coloco um que é um relógio que é meio... Que cor que é essa aqui mesmo que eu esqueci? É meio um prata, porque vai combinar com o tom do terno e do botão. Não é? Vou com um sapato que tem uma fivela também prata, porque aí pelo menos vai combinar com a minha pulseira. Hoje eu vim igual no interior, vim todo ornando. Você está ornando hoje no interior, que fala assim. Porque eu decidi vir assim como você, não é verdade? Você foi lá, hoje eu vou fazer uma escova, vou pentear, vou passar batom às mulheres. Você decidiu. Vou colocar essa blusa, está frio, né? Vou levar esse guarda-chuva. Você se preparou. Decisões, se você for contar, gente, é 300 por dia que nós tomamos. Aí tomamos decisões e não queremos nos isentar das responsabilidades ou das consequências que elas podem nos trazer. Verdade ou mentira? E aí culpamos a Deus porque não guardou, porque não protegeu, porque não fez, porque deixou de fazer. O que Deus tem a ver com isso? Livre arbítrio. Adão, Eva, não coma, não participe, não coma do fruto dessa árvore. Gente, tanta comida no jardim. Aí ele decidiu. Você fala para o filho, isso é coisa de pais, plano de paz. Filho, não bota o dedo na tomada. Por quê? Porque vai te dar choque. Não é um plano de paz isso? Aí o filho decide, não, mas eu vou pôr, porque eu quero tomar choque. E ele põe o dedo na tomada e toma choque. Nossa! Você olha para você ver.
decisões. As minhas decisões constroem o meu amanhã. Quer ver uma coisa? Abra aí Deuteronômio, capítulo 30. Essa palavra é abençoada, ó. Deuteronômio, capítulo 30. Posso ler? Versículo 19. Olha para você ver que interessante esse versículo. Olha: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto o quê? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Para quê? Para que vivas, tu e a tua semente. Para que vivas, tu e a tua semente. Olha o que Deus fez. Livre-arbítrio, hein? Ele fala o seguinte: olha pessoal, o negócio é o seguinte, preste bem atenção. Eu proponho aqui diante de vocês, ó, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Vocês escolhem. Livre-arbítrio. Aí ele fala assim, ó, só que eu tenho uma opinião. Quero dar uma opinião para vocês. Eu tenho uma sugestão. Se eu fosse vocês, o que eu escolhia? A vida, porque se vocês escolherem a vida, vocês vão viver. Vocês e a semente de vocês. Entende isso ou não? Ele ainda deixa a sugestão, opinião, porque os pensamentos, planos dele é de paz. Mas aí eu decido o quê? A morte. Não, deixa eu ver, vida ou morte? Eu acho que a morte é mais interessante. Eu vou escolher a morte. A bênção e a maldição? A maldição é uma coisa deliciosa, meu Deus do céu. Maldição é uma coisa boa. Aí eu escolho a maldição. Aí as coisas não dão certo para mim, as portas se fecham, minha vida fica toda embaraçada, já não sei o que fazer. Aí o que vai acontecer? Vai ela recorrer a Deus, ouvir a igreja: pastor, ore porque minha vida está um desastre, a minha vida está arrebentada. Aí quer que Deus faça um milagre. Está entendendo, gente? Tomou uma decisão que a levou para o poço, para a lama, para o buraco, para uma dificuldade. E aí? Então é importante você se atentar. Sabe, o Josué, ele tomou uma decisão que vale a pena a gente conferir, porque é a melhor decisão que a gente possa tomar na nossa vida. Josué capítulo 24, abre aí, só folhear aí algumas páginas e você vai chegar no livro de Josué capítulo 24. De Josué. Versículo de número 15. Olha o que ele disse: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do mar, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Olha o que ele fala agora, leia comigo: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está vendo? Isso é o que? Decisão. Olha pessoal, o negócio é o seguinte, presta atenção em mim aqui, hein? Quero dizer uma coisa para vocês. Vocês precisam decidir se vão servir os deuses de vossos pais, ou os deuses dos amorreus, do qual vocês têm habitado na terra deles, ou vocês
façam como eu já fiz, eu já decidi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, ou vocês servem outros deuses ou servem o Deus verdadeiro. Não é uma decisão, gente? É ou não é? É uma decisão. Tem gente que está no mundo e ao mesmo tempo que está no mundo quer estar dentro da igreja. Não funciona. Você tem que decidir. Quer ir para o mundo? Então vai de vez. Quer ir para a igreja? Então vem de vez. Mas tem que tomar uma decisão. Agora preste atenção, hein? As minhas decisões constroem o meu amanhã. Olha aí. Dependendo da decisão que você toma, já era. Vai sofrer. Porque decidiu errado, porque não decidiu certo. Não foi a decisão correta. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que diz em Isaías, capítulo 1. É um texto também bacana da gente ler. Isaías, capítulo 1. Posso ler? Isaías capítulo 1, verso 19 e 20. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Já percebeu que tudo Deus coloca a gente para pensar, para decidir? Ele está dizendo assim, ó, você quer viver bem? Quero. Olha para você ver, eu tenho que falar duas coisas aqui importantes para vocês. Deus, Ele nos deu 2 padrões de vida. 2 padrões de vida. Se você reparar, se você ler a Bíblia, você vai entender isso. Existe aqui na Bíblia 2 padrões de vida que Deus Ele tem para nós. O primeiro padrão é a vida eterna. É aquela que vai nos levar para o céu e vamos estar ao lado do Senhor eternamente. Vida eterna. Esse é o primeiro padrão que Deus deu aos homens. De vida eterna. O segundo padrão que Deus nos deu, sabe qual é? Vida abundante. Vida eterna é com Jesus, é lá no céu. E vida abundante, ó, é aqui na terra. Está ouvindo? É aqui na terra. Aí a gente lê esse texto que fala o seguinte: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Quem quer? Todos nós queremos. Mas a dificuldade está na segunda opção que Deus dá: o de ouvir. Queremos, mas temos muita pressa, então saímos tomando decisões. Queremos, então nós precisamos agora nos assentar para ouvir. Porque aí Deus vai dar as direções e nós vamos estar naquele plano de paz dele. Quem ouve, aprende. Quem ouve tem inteligência para raciocinar. Quem ouve é sábio para tomar as suas decisões. Gente, presta atenção nisso. E vou lhe dizer mais uma coisa: se preocupe com o seu fim. Como você gostaria que as pessoas lembrassem de você? Vai depender das decisões que você está tomando na tua vida. Quer ver? Eclesiastes, capítulo 7. O que eu disse? 7. Só voltar um pouquinho. Ó, o livro do lado aí, ó. Volta um pouquinho, passa algumas páginas, você chega no capítulo 7. Posso ler? Capítulo 7, verso 8. Posso ler? Só uma pessoa, meu Deus. Amém, né? 8.
melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. A parte A desse versículo é a parte que nos interessa. O que é que diz? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eu tenho que me preocupar, olha, com o meu fim. Como eu vou terminar? Só isso. Eu tenho que me preocupar como eu vou terminar. Como eu vou concluir a minha tarefa. Como eu vou concluir a minha missão aqui. Lembra do apóstolo Paulo? Não, então beleza. Lembra quando ele, que estava nos seus dias finais de vida, que ele pediu para chamar o Timóteo? E quando ele chama o Timóteo, ele fala assim: Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha o fim dele. Histórias para contar de Paulo, né? O profeta Samuel, já ouviu falar no profeta Samuel? Profeta Samuel. O profeta Samuel estava lá assim, ó, de idade, velhinho. E sentiu também que seu tempo estava chegando. Sua hora de ir embora estava chegando. Sabe o que ele fez? Ele reuniu todos os anciãos, os chefes das tribos, os 12 líderes, sentou-se com eles e disse assim: olha, estou velho já, estou para partir, mas antes eu preciso saber de algo. Por acaso eu defraudei alguém em algum momento? Por acaso eu roubei alguém aqui? Por acaso eu oprimi um de vocês? E os chefes responderam assim: você nunca nos defraudou, nunca nos roubou, tirou nada de nós, e nunca nos oprimiu. E ele disse assim: então que Deus seja testemunha do que vocês estão falando. E eles responderam: Deus é testemunha. Esse foi o fim. Estão entendendo? Se preocupe com o fim. Agora, eu preciso me preocupar com o fim, mas entenda o que nós estamos estudando. As minhas decisões constroem o meu amanhã. As minhas decisões constroem o meu amanhã. Deixa eu contar uma história para vocês do seu Antônio. O seu Antônio tinha 40 anos de casado. 40 anos de casado. O seu Antônio sempre foi um pai dedicado aos seus filhos. Procurou sempre dar o melhor de si, de tudo para os seus filhos. Seu Antônio era muito fiel à sua companheira. A honrava tremendamente. Seu Antônio era daquele que se preocupava com a manutenção do lar, não deixava atrasar uma conta de consumo. O homem era extremamente honesto e organizado, um bom administrador do lar. 32 anos de profissão, 32 anos de trabalho, o seu Antônio se aposentou. E um belo dia ele estava andando no mercado e ele encontrou uma velha amiga. E começaram a conversar, e conversa vai, relembrando do tempo do trabalho e aquela coisa e tal. Dessa conversa foram para tomar café. E aí foram tomar o café, e tomando o café, do café eles foram para o motel. Motel. E sabe o que aconteceu? O seu Antônio estava no motel. Sabe o que aconteceu? A única vez que o seu Antônio errou na vida, uma única, escutou o que eu disse? O que eu disse?
uma única vez que ele errou na vida, ele morreu. Lá no motel. No dia seguinte, houve o enterro. E as mais de 250 pessoas que estavam reunidas, ficavam assim, uma mexendo com a outra. Aí. Olha o que faz o adultério. Aí, olha o crente. E só condenação, condenação e condenação em cima do seu Antônio. Aí, tá vendo? É isso que dá, ó, errar. Aí, ó, a mão de Deus aí, ó. Ó Deus castigando aí, ó, tá vendo? Aí, ó, isso que dá. Gente, ninguém lembrou dos 40 anos de dedicação, de homem fiel, de investimento que ele fez em sua família. Ninguém. Está ouvindo? Por quê? Porque melhor é o fim das coisas do que o começo delas. É isso que a gente precisa entender. Precisamos nos atentar exatamente para o fim das coisas. As suas decisões constroem o seu amanhã. E as pessoas estão preocupadas mais como você vai terminar do que o que você vem fazendo já na tua vida. Então fique esperto com isso. E que você seja sábio em tomar decisões. Porque elas podem alterar todo o plano de paz que o Senhor tem para a tua vida. O teu futuro não está na mão de Deus, mas Deus já tem traçado para a tua vida muitos planos. Isso existe. Há muitos planos que Deus já traçou para você, só que Ele deu o livre-arbítrio. Há muitos planos que Deus tem para a tua vida, mas para o fim que esperais, como nós lemos em Jeremias 29:11. O que você espera? Eu espero isso, e sai decidindo. Duas coisas somente que Deus pode fazer quando você decide. Qualquer decisão que você tomar, ou Deus te honra com aquela decisão que você está tomando, porque pode ser uma decisão que está nos planos de paz de Deus, para a tua vida, ou então Deus vai te repreender. De duas uma, eu decidi, ou Deus vai me honrar com essa decisão, ou Deus então vai me repreender porque eu tomei a decisão errada. E eu vou te dizer uma coisa, quer ouvir? Ainda contudo, com todas as decisões erradas que tomamos, Deus ainda continua nos amando. A tal ponto que Ele nos repreende para tentar ver se a gente decide imediatamente, de uma outra forma, para consertar aquilo de errado que nós fizemos. Então saiba construir o seu amanhã. E isso vai depender das suas decisões. Qualquer decisão que você tomar errado, Deus não tem nada a ver com isso. Livre arbítrio. Isso Deus deu para nós. Está entendendo? Eu vou sair da igreja e vou para o bar tomar uma cerveja. Vai. Você está decidindo. Aí quando vem um problema de saúde no fígado, você fica doido. Ora por mim. Eu vou sair da igreja e vou tacar-lhe um cigarro na boca e vou sair fumando. Fuma mesmo. Fuma. Aí depois você vai chegar, vai procurar a gente, pastor, ora, que o meu pulmão já está lascado. Decisão, gente. Não é decisão? Vou beber pinga. Bebe. Eu já bebi pinga quando eu era pequeno. Deram um copinho assim, ó, de pinga para mim, ó. Não, deram um copinho assim, sabe aquele copinho pequeno? Botaram a pinga assim, ó. Eu imitei todo mundo, porque eles fazem assim, ó, de uma vez. Essa é brava. Essa é brava. Pinga. Aí faz um mal lá no fígado, não é o fígado que não é o fígado? Aí toma, estraga a tua vida, estraga a tua saúde.
Porque cientificamente isso já é comprovado. Cigarro e bebida alcoólica faz mal à saúde. Não precisa de Bíblia para ensinar e falar que isso não pode. Precisa? Não, aí ó, ciência está dizendo. Faz mal, gente. Mas eu estou tomando essa decisão. Eu estou fumando, eu estou bebendo, estou fazendo coisa errada. Eu estou decidindo. Aí as coisas travam na minha vida, não dão certo. Eu não entendo. Por que será que não está dando certo? É igual o dízimo que eu falei pela manhã. Já viu aquela pessoa? Uma vez uma pessoa chegou e disse para mim: pastor, não estou conseguindo entender. Porque eu sou fiel a Deus, eu não deixo de dar o meu dízimo. E está escrito que Ele abrirá a janela do céu e derramará uma bênção sobre a minha vida, mas isso não está acontecendo. Aí eu conversei com a pessoa e disse: escuta, por que não está acontecendo? Então tem alguma coisa errada. Vamos analisar. Começamos a analisar o histórico da pessoa. O que ela fazia com o dinheiro? Deus abria as janelas do céu e dava a bênção para ela. Aí ela pegava o que ela recebia, as bênçãos que vinham, ó, cartão de crédito, tuf, 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 pá, cartão, cheque. A vida da pessoa foi afundando, gente. Mal administrador do seu dinheiro. E eu te pergunto, o que Deus tem a ver com isso? Decisão. Dá errado uma coisa na nossa vida financeira, se a gente for olhar, a gente tomou uma decisão que não deveria tomar. Uma vez uma pessoa chegou em mim e falou assim: pastor do céu, meu cheque voltou. Isso há muitos anos atrás, eu estava em São José dos Campos, meu cheque voltou. Voltou? Ué, mas por que voltou? Não, porque você não depositou dinheiro na sua conta? Sim, mas tinha que depositar? Pode isso, gente. Eu falei: mas é claro. A gerente falou que ia me dar cheque, eu podia fazer compra com cheque, tudo, eu fui dando cheque. Foi. Sabe aquele marinheiro de primeira viagem que acha que o banco vai pagar? E foi soltando o cheque, gente. Já voltou. Voltou? Não. Mas que você não depois? Não. Mas tinha. É os negócios que a gente não entende. Então, gente, vamos prestar atenção que as decisões é que vão determinar tudo. Vamos terminar. Deuteronômio capítulo 32. Aí encerra. Vamos encerrar já, porque já está na hora. Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio 32. Verso de número 29. Olha, palavras de Moisés. Olha o que Moisés disse, gente. Podemos ler? Vamos lá. Tomara eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Aí. Nós é que construímos o nosso amanhã através de decisões. Amém? De decisões. E aí ele está dizendo, gente, seja sábio, seja entendido, se atente para o fim. Vocês estão fazendo demais, decidindo demais e não estão prestando atenção lá na frente. O que vai acontecer, o que pode acontecer, é isso que Moisés está dizendo. Então se preocupe, porque do jeito que vocês estão fazendo aí, ó, olha que vocês podem tomar um tombo lá na frente. Decisão. E não adianta pôr igreja no rolo, pôr aí Deus no rolo, irmãos do ciclo de oração no rolo, não estão orando um pouco por mim. Não adianta não. Decisões. As portas se fecharam para mim de tal maneira, mas é Deus, eu tenho certeza que é Deus que está me disciplinando, Deus Ele está me corrigindo. Foi a decisão que você tomou que está te oprimindo hoje, porque os planos de Deus são planos de paz e não de mal, para o fim
que esperais. O que você espera amanhã? O que você espera daqui a um mês? O que você espera de hoje até final do ano? Porque o ano não acabou ainda. O que você espera? Então, tome sábias decisões para você não ter que chorar, se lamentar amanhã. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e uma salva de palmas para Ele. Que bom que você chegou até aqui. Quer assistir outras mensagens? Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/família-ICCF. O pastor Rosivaldo Russo e toda a sua equipe esperam por você. Então aproveite e anote um de nossos endereços e venha nos fazer uma visita. Se você quiser contribuir para esse ministério, anote Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!